Estamos aqui no Conciple e vamos falar agora com o Nelson Viana. Ele que é professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, em São Paulo. E ele vai nos falar aqui um pouquinho sobre a formação de professores de português como língua estrangeira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leila. É um prazer estar aqui em Brasília, participando desse Conciple, do Congresso da Sociedade Internacional de Português e Língua Estrangeira. Essa é uma área em que eu atuo com muita satisfação, com muito prazer. Tenho trabalhado na graduação, na pós-graduação e na extensão nessa área. Na pós-graduação eu já tive orientandos que mal terminaram o trabalho, já foram contratados. Um está em Macau, o outro está na Universidade de Busan, na Coreia. Então a gente vê que essa área está crescendo muito, né? E no Brasil e nos outros países também a demanda tem sido muito grande. Nós precisamos de profissionais bem formados. Então passou, assim, se a gente voltasse um pouco no tempo, a gente teria há uns 20 anos mais ou menos, pouca gente de fato formada, preparada para ensinar português para estrangeiros. E hoje não, hoje a gente vê que há necessidade mesmo de profissionalização dessa área. Então nós temos trabalhado nesse sentido. A CIPLE é um veículo muito importante nesse sentido também de apoiar a formação de professores de português como língua estrangeira, porque as demandas são muito grandes mesmo, né? Nós temos como língua estrangeira, então quando a gente ensina aqui no Brasil como língua segunda, ou como língua estrangeira em outros países, como língua de fronteira. As fronteiras do Brasil com países falantes de espanhol, por exemplo, são muito grandes. Então há necessidade de profissionais para atuar nessa área, bastante preparados. E português como língua de herança, que é uma modalidade recente na percepção de temos que enfrentar também esse desafio, né? Mas pessoas que saíram do Brasil há muito tempo, que querem manter o português em família, e os filhos que nasceram, muitas vezes nasceram no exterior, mas não querem perder o contato com a língua portuguesa. Então nós temos uma demanda enorme em termos de contextos distintos, e aí cada contexto traz as suas especificidades. Por exemplo, essa Universidade de Busan, ela forma pessoas que devem saber português, devem aprender português para atuar na área diplomática, para atuar em grandes empresas, né? O Instituto de Formação de professores, não professores, de Moscou, ele se chama, esse de onde vem a professora Galina Petrova, eles formam jornalistas e formam diplomatas, né? Então é muito específico. Então você tem que preparar um material didático específico para essa área. Na nossa região aqui nós estamos cercados por países hispanofalantes, né? Então nós temos que preparar e trabalhar e descobrir maneiras muito dinâmicas e tentar otimizar esse processo de ensinar português como língua próxima, né? E isso é diferente ainda se as pessoas estão no centro dos países ou se eles estão na situação de fronteira, que aí você tem um outro tipo de contato e o material também tem que ser diferente, né? E então essas discussões estão acontecendo nas universidades, porque, por exemplo, nós temos a competência de professores, né, que hoje é muito forte na área de ensino de língua inglesa, ensino de espanhol. E como que está isso como português como língua estrangeira? Também tem tido muitos esses estudos? Tem tido bastante. Nós temos sentido que várias graduações, várias licenciaturas no Brasil, mesmo que elas não sejam tão específicas como a da UNB, que tem uma licenciatura voltada para formar professores de português como língua estrangeira, a Federal da Bahia, que tem uma licenciatura dupla, português língua materna e português língua estrangeira, mas nós vemos que em outros contextos, outras universidades, muitas delas estão colocando como disciplina optativa ou mesmo como disciplina obrigatória a formação de professor de português língua estrangeira. Então aí a gente de fato está pensando em trabalhar essas competências, né? A competência linguística comunicativa, geralmente se é aqui no Brasil, então ele já é falante nativo, ele tem uma boa competência linguística comunicativa, mas não basta isso, ele tem também que olhar para a própria língua e estranhar o funcionamento e o uso dessa língua para se ver na perspectiva do estrangeiro e poder auxiliar, né? Poder ensinar essa língua. Então essa é uma das competências. A competência profissional, que eu tenho considerado muito importante, porque eu acho que essa competência profissional não é só a questão de gerenciar o próprio desenvolvimento, a própria formação, mas é ele se informar dos vários aspectos relacionados com o ensino-aprendizagem do português como língua estrangeira. Nós temos alguns
alguns fatos, né, alguns fatores pontuais e processuais. Por exemplo, a questão do Mercosul. Quando o Tratado do Mercosul foi assinado, não foi imediatamente, foi um pouco pontual pela assinatura, mas foi processual o aumento, né, a demanda pela aprendizagem do português no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Geralmente, assim, nós brasileiros, não temos muita noção de quantas pessoas, como é grande o número de pessoas que aprende e, portanto, que ensina também português no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, né, e outros países limítrofes. Mas, então, há necessidade dessa formação, mas há necessidade ainda de uma formação de saber quais são esses processos todos envolvidos, porque aí nós temos a assinatura do Mercosul o desenvolvimento do Brasil, né, o crescimento econômico do Brasil é, sem dúvida, um fato, um processo, na verdade, né, um processo muito importante que reverbera diretamente no ensino do português. Então, mais empresas vêm para cá, então mais pessoas precisam aprender para vir para cá. O desenvolvimento educacional do Brasil, o desenvolvimento científico. Então, nós temos hoje muitos alunos estrangeiros vindo para o Brasil para estudar. E se a gente voltar no tempo, uns 20 anos mais ou menos, intercâmbio significava o Brasil mandar estudante brasileiro, né, para o exterior. E agora esse caminho tem sido bastante de mão dupla. Então, nós recebemos bastante estudantes e não é também como há 15 anos, mais ou menos, que a gente recebia também, mas eram de países em desenvolvimento como o Brasil. Hoje nós recebemos bastante de países europeus, né, dos Estados Unidos também. Então, pessoas de países desenvolvidos, mas que vêm para estudar porque sabem que nós temos locais de excelência também para desenvolvimento do conhecimento, né? E além desses, nós temos agora dois fatos, né, duas questões pontuais, que são a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, que vão aumentar ainda mais essa demanda pela aprendizagem do português, né? Então nós temos muito trabalho. Isso demonstra que nesse congresso internacional, né, que nós tivemos aqui vários países falando sobre o ensino de português como segunda língua, né, ou como língua estrangeira. Ou como língua de herança também, né, que essa associação que foi criada nos Estados Unidos, a Abrace, ela é muito importante, ela representa bem esse desejo e essa necessidade de manter o vínculo, né, a identidade brasileira. E essa identidade se dá por meio da língua, principalmente, né? Isso é muito bacana. Professor, o Sala agradece muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado.